Falou e disse, Matheus. A AIDS não tem cura, mas a discriminação sim. Tô junto com você nessa luta, hein, por discriminação zero. Muitas doenças, pragas e epidemias atingiram a humanidade desde a sua origem. Por isso é importante literalmente escavarmos o nosso passado para descobrir o que já vivemos e entender o que estamos vivendo e o que ainda podemos viver. Quando um arqueólogo, por exemplo, olha só, quando um arqueólogo descobre embaixo da terra os cacos de uma história remota, ele tem que reunir todo o seu conhecimento científico para colocar em ordem as peças deste quebra-cabeças. Pecinha por pecinha, ele vai relacionando uma pesquisa à outra, uma informação daqui, outra descoberta dali e mais uma, até que enfim é possível ver alguma coisa, como uma fogueira. Pois é, nesse momento mágico, até uma simples fogueira pode ser uma grande descoberta. Foi justamente nos restos de uma fogueira que uma arqueóloga brasileira encontrou a maior pista para entender como os homens chegaram às Américas. E o nosso Alexandre Indiana Jones Henderson foi conhecer o local dessa grande descoberta, o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Então prepare-se para uma aventura do tempo das cavernas, porque hoje é dia de arqueologia. Este cenário de cinema guarda um dos maiores tesouros arqueológicos do mundo. Lugar que trouxe à tona uma discussão importante: o início das migrações humanas na América. Aqui no Parque Nacional Serra da Capivara, transformado em Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1991, pesquisadores encontram vestígios de culturas muito antigas, inclusive pré-históricas. Nesse exato lugar, foram encontrados vestígios de fogueiras feitas há pelo menos 50 mil anos. Indiana Jones iria fazer uma festa aqui. Hoje é dia de arqueologia. Com área de 130 mil hectares, o parque está localizado no sudeste do Piauí, a 530 quilômetros da capital Teresina. O público tem acesso a 22 sítios arqueológicos, um mergulho na história da humanidade. Indiana Jones, às suas ordens. Doutora Niede Guidon, ela é arqueóloga, uma das responsáveis pela criação disso tudo aqui, o Parque Nacional Serra da Capivara e o Museu do Homem Americano. Ela já faz pesquisa aqui no semiárido do Piauí desde 1973. Isso aqui é praticamente a sua casa, não é? É, já. Moro aqui há muito tempo. E como é que a senhora veio parar aqui? Bem, eu trabalhava no Museu do Ipiranga, em São Paulo, e organizamos uma exposição sobre a arte rupestre do Brasil. Na ocasião, só se conhecia de Minas Gerais. E uma pessoa que foi visitar pediu para falar com o responsável, me chamaram e esse senhor me mostrou umas fotos e disse: lá perto da minha cidade tem esses desenhos de índios. Foram as pinturas que despertaram o interesse da senhora por essa região. E a gente vai conversar com a doutora Niede sobre um assunto muito interessante: a ocupação do homem na América no período da pré-história. E para isso, a gente vai entender primeiro a teoria do povo de Clovis.
Até poucos anos atrás, o povoamento do continente americano era explicado pela teoria do povo de Clovis. Segundo ela, entre 10 e 14 mil anos atrás, povos vindos da Ásia teriam entrado na América do Norte pelo Alasca e se espalhado pela América Central e América do Sul. E aqui, o que nós encontramos, escavando justamente neste sítio, a Pedra Furada, Aqui mesmo. levei as amostras para Paris e foram datadas em 20 e tantos mil anos, 24 mil anos. Quer dizer, um tempo maior do que a datação do povo de Clovis. Exatamente. Aí eu disse, olha, vocês devem ter misturado a minha amostra com outras, porque na América não tem nada de 24 mil anos. Algum problema tem aí? Tem aí um problema. Ela disse, olha, é a tua amostra, volte lá, continue escavando, porque tem alguma coisa que é muito importante. A partir das pesquisas da doutora Nied, foi elaborada a teoria do homem americano. De acordo com essa teoria, os primeiros povos a colonizarem as Américas teriam vindo diretamente da África para o Nordeste brasileiro há 100 mil anos. Nessa parte mais baixa, nós encontramos fogueiras estruturadas, pedra lascada e obtivemos datações de até 100 mil anos. Nossa! E esses homens pré-históricos, eles sobreviviam aqui como? A riqueza de fauna, de flora, tinham tudo. Era uma região onde chovia muito, era tropical úmido e o número de animais era uma coisa fantástica. Quando a senhora olha essas rochas, essas escavações, essas descobertas que foram feitas, bate um orgulho muito grande? Não acho que eu fiz nada de extraordinário, fiz o meu trabalho, simplesmente. Ah, diz aí, a senhora contribuiu e muito, e a senhora mudou o rumo da história. Não, vamos ver. Esse trabalho trouxe desenvolvimento econômico e social para a região? Sim, o parque é a fonte de trabalho da região, não é? Agora, infelizmente, ultimamente, por falta de recursos, já tivemos que despedir 2/3 dos nossos funcionários. Sério? Mas é a única fonte de trabalho realmente, é o parque e o turismo que ele desenvolve. O que a senhora acha que poderia ser feito aqui? Precisamos de recursos para manter tudo isto, não é? E este aeroporto, porque se o aeroporto já estivesse pronto, nós teríamos um número importante de turistas. É uma região que tem tudo para ser um dos grandes atrativos. A Unesco reconheceu isto. E eu espero que tanto o seu trabalho quanto de futuros arqueólogos deem continuidade a isso aqui. Porque isso é de extrema importância para o nosso país e para o mundo. Muito Não é? obrigada. Sandra Nemberg, minha amiga, daqui a pouco a gente volta com pinturas rupestres, porque hoje é dia de curtir arqueologia.